Olá! Hoje a gente mergulha numa das passagens mais aterrorizantes e, ao mesmo tempo, filosóficas da literatura. A aula final de O'Brien para Winston Smith em 1984. Winston está lá, no Ministério do Amor. E depois de semanas de tortura física, ele está prestes a entrar na segunda fase da sua reintegração, a fase da compreensão. É aqui que ele vai finalmente ter a resposta para a pergunta que o persegue desde o começo de tudo. E tá aí, essa é a grande questão, né? O Winston até entende as engrenagens da sociedade do partido, a vigilância constante, a propaganda, a forma como a história é reescrita, mas a motivação, o propósito real por trás disso tudo, isso ainda é um mistério. E é exatamente esse porquê que O'Brien, numa demonstração de poder absoluto, promete que vai finalmente revelar. Vamos descobrir junto com Winston qual é essa resposta. Antes mesmo do O'Brien falar qualquer coisa, o Winston, que já está no limite, completamente exausto e derrotado, tenta adivinhar. Ele tenta antecipar a justificativa do partido, sabe? Aquela desculpa clássica, a mentira que toda tirania conta para si mesma e para o mundo. A aposta dele é que o O'Brien vai vir com aquela história de sempre, de que o partido segura as rédeas do poder porque as pessoas são frágeis, que elas não aguentam lidar com a liberdade e com a verdade. A ideia de que o partido seria o grande guardião dos fracos, sacrificando a própria felicidade para garantir a dos outros, trocando liberdade por segurança. É uma lógica terrível, claro, mas uma que a gente reconhece. Winston chega a pensar que talvez o próprio O'Brien acredite nisso. E aí vem o choque. Com uma ferroada de dor, O'Brien não só rejeita a suposição do Winston, como ele a ridiculariza. Não é uma negação sutil, não. É a demolição completa, brutal, de qualquer ideia convencional que se possa ter sobre o poder. O'Brien está prestes a revelar uma verdade muito mais pura e muito mais assustadora. É agora que a máscara cai de vez. O'Brien vai e revela a doutrina central do partido, a sua verdadeira e única motivação, sem nenhum filtro, sem nenhuma pretensão de altruísmo ou de bem comum. Olha, essa frase, ela é simplesmente o centro de tudo, é o coração da filosofia do partido. O poder não é um degrau para chegar em algum lugar, sabe? Tipo um paraíso, uma sociedade mais justa, nada disso. O poder é o destino final, é o próprio objetivo. A perseguição existe só pela perseguição, a tortura pela tortura. O objetivo do poder é e sempre será, pura e simplesmente, mais poder. E o O'Brien faz questão de dizer que eles são diferentes dos tiranos do passado. Ele basicamente diz que os nazistas, os comunistas, todos eram hipócritas. Ficavam fingindo que o poder deles era só um mal necessário para construir uma utopia lá na frente. Já o partido, não. Segundo ele, o partido é o único que é brutalmente honesto, eles admitem abertamente o desejo pelo poder puro e eterno e ponto final. Tá, mas como é que se chega nesse nível de poder? Um poder que é absoluto, que é para sempre. O'Brien explica que tudo se baseia em dois pilares. Dois conceitos que basicamente reescrevem as regras do que é ser um indivíduo e do que é a própria realidade. Então a jogada é a seguinte, e ela tem duas partes. Primeiro, o indivíduo sozinho não vale nada. Só quando a pessoa se entrega de corpo e alma ao partido é que ela consegue ter um gostinho desse poder, dessa imortalidade. E segundo, que é ainda mais radical. Poder de verdade não é controlar coisas, é controlar mentes. Porque para eles, a única realidade que existe é a que está dentro da cabeça das pessoas. E para isso tem até um nome, solipsismo coletivo. A ideia não é que a minha realidade individual é a única que existe. Não. A ideia é que a consciência do partido, essa mente coletiva e unificada, é a única realidade que importa. Então, se o partido disser que 2 mais 2 são 5, bom, então são 5, fim de papo. Não existe um mundo lá fora para dizer que está errado. Ok, mas como você garante esse poder sobre as mentes? Como você prova que tem esse controle? A resposta do O'Brien é de uma crueldade cristalina. Não basta só obedecer. A prova final do poder é a capacidade de infligir dor e humilhação. É literalmente quebrar a mente de alguém e montar de novo do jeito que o partido quer. O sofrimento, então, vira a ferramenta e a expressão máxima desse poder todo. Depois de explicar toda a filosofia, O'Brien começa a descrever para o Winston o futuro que o partido está construindo. E olha, é uma visão de puro terror. Um mundo que não melhora com o tempo. Pelo contrário, ele fica cada vez mais cruel. Nesse mundo, o progresso vai ser medido pelo aumento da dor. Coisas como amor, lealdade, curiosidade, prazer, esquece. Tudo isso vai ser destruído. A única lealdade que vai existir é com o partido.
O único amor é o amor pelo grande irmão. E a única emoção que vai sobrar de verdade é aquela sensação de triunfo ao esmagar um inimigo. Esse é o projeto. É isso. E aí vem a imagem que talvez seja a mais famosa, a mais devastadora de toda a literatura distópica. Não tem esperança, não tem mudança. É só essa dinâmica eterna do poder sendo exercido pela violência, pela humilhação, se repetindo para sempre. Mas a aula ainda não terminou. A parte teórica já foi. Agora o O'Brien precisa de uma demonstração prática, sabe? Ele vai forçar o Winston a encarar cara a cara o resultado físico, o resultado na própria carne da rebelião dele contra esse poder. E com essa frase, O'Brien coloca o Winston nessa posição, de ser o guardião solitário do tal espírito humano. Um espírito que, como ele está prestes a mostrar, já foi completamente esmagado, destruído, a ponto de nem ser mais reconhecível. A lição final vai ser visual. E quando Winston finalmente se olha no espelho, ele nem se reconhece mais. O que ele vê é a imagem da derrota total, um corpo quebrado, esquelético, doente. O'Brien obriga ele a encarar as consequências da rebelião. É isso que acontece quando um único ser humano tenta ir contra o coletivo. É isso que sobrou do tal último homem. E com essa frase final, a aula se encerra. O Brian basicamente diz que aquela figura decrépita que o Winston vê no espelho, aquilo é a humanidade fora do partido, quebrada, impotente e desprezível. A lição é claríssima. Não existe dignidade, não existe espírito, não existe esperança nenhuma fora do poder absoluto do partido. E a pergunta que fica no ar é: diante de um poder que se define pela dor, pelo controle total, será que o espírito humano, de alguma forma, consegue mesmo sobreviver?